A discussão de hoje mergulha numa das questões talvez mais antigas da humanidade. De onde vem o nosso propósito e a nossa moralidade? Nós vamos explorar duas visões de mundo que parecem, à primeira vista, irreconciliáveis. De um lado, uma vida ancorada na fé, na crença em algo que nos transcende. Do outro, uma vida que abraça a finitude como seu ponto de partida e de chegada. Exato. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é a seguinte: a fé é de fato um pilar indispensável para uma vida com sentido e com um código moral sólido? Ou será que a ausência de garantias, sabe, a consciência de que esta vida é tudo que temos, na verdade fomenta uma forma mais honesta e profunda de coragem? Eu defenderia a primeira posição. Eu acredito que a fé oferece uma orientação, um propósito e uma base para a moralidade que uma visão puramente materialista, ela luta para sustentar de forma consistente. Constitui o que a gente poderia chamar de uma autêntica coragem existencial. Ótimo. Para começar, quando eu menciono uma certa inquietação com o que às vezes se chama de a alma perdida do ateu, é importante que se entenda que isso não vem de um lugar de julgamento, nem de superioridade. É uma preocupação genuína com sentido. Eu vejo a fé não como uma gaiola, sabe, que aprisiona o pensamento, mas como uma bússola. Em um oceano de incertezas e de sofrimentos, ela oferece um norte. Ela dá um contexto maior para as nossas alegrias e para as nossas perdas, conectando a nossa pequena história a uma narrativa eterna. Para mim, negar essa dimensão transcendente é como ler um livro magnífico, se apaixonar pelos personagens, pela trama, só para descobrir que a última página, aquela que daria sentido a tudo, foi arrancada. Fica a sensação de um potencial imenso que se esvai, de que tudo que amamos, construímos e sofremos se resume a pó. E essa ideia, para mim, representa uma perda de significado quase paralisante. É interessante você usar a palavra preocupação, porque, da minha perspectiva, o que eu ouço por trás dela é um eco de medo. Não digo isso como uma crítica, mas como uma observação. Um medo muito humano de viver sem garantias, sabe? Sem uma rede de segurança cósmica que nos ampare no final. A visão de quem não crê não se foca na ideia de que algo termina, e sim na premissa de que a vida começa e se realiza plenamente nesta existência. Não há um antes para se lamentar ou um depois para se almejar. E é exatamente essa finitude, essa ausência de um segundo ato, que injeta uma urgência e uma importância imensuráveis em cada gesto. Se esta vida é a única peça em que vamos atuar, cada fala, cada cena, cada interação tem um peso esmagador e maravilhoso. Um peso que, a meu ver, seria diluído pela promessa de uma temporada infinita onde sempre haveria outra chance, outro episódio para consertar as coisas. Aqui não. O que a gente faz importa agora. Eu compreendo perfeitamente a lógica da urgência, mas ela me leva a uma questão que eu considero central e, francamente, perigosa. Se não há transcendência, se não existe um plano maior ou uma consequência final para as nossas ações, o que exatamente impede o caos? Qual é a âncora da moralidade? Se no fim das contas as ações de um tirano genocida e de um santo que dedicou a vida aos outros resultam no mesmo nada, no mesmo silêncio cósmico, por que ser bom? Qual é um incentivo racional para além de uma convenção social frágil para o altruísmo em um universo que é, em sua essência, indiferente aos nossos códigos morais? Olha, com todo respeito, essa premissa me parece problemática. Ela parte de uma visão profundamente pessimista sobre a natureza humana, a de que a bondade precisa de vigilância constante. A pergunta correta, a meu ver, não é por que ser bom, mas sim por que uma pessoa só seria boa se estivesse sendo observada por uma câmera divina ou sob ameaça de uma punição eterna. Se a sua moralidade depende disso, de uma recompensa no final ou do medo de um castigo, isso não é virtude. É medo bem treinado.
é obediência. A moralidade autêntica, para mim, floresce justamente no oposto, no reconhecimento da nossa humanidade compartilhada. Ela nasce da empatia, da compreensão de que o seu sofrimento diminui a minha própria existência e da vontade de construir um mundo melhor aqui e agora para nós e para os que virão depois de nós, simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. Mas essa visão não é um tanto idealista? Você fala de empatia, mas a história da humanidade é um longo e sangrento testamento de como a empatia falha espetacularmente em larga escala. Ao chamar a moralidade, que tem uma base transcendente de medo treinado, você não está, de certa forma, diminuindo o caráter de bilhões de pessoas? Não podemos ignorar que muitas das maiores organizações de caridade do mundo, muitos dos movimentos por justiça social, nasceram de um imperativo moral profundo, diretamente ligado a uma cosmovisão religiosa. A fé mobiliza, cria um senso de dever para com o próximo que, em muitos casos, vai além de um simples contrato social. Ela age como um guarda-reio, uma proteção contra nossas piores tendências que a pura razão muitas vezes não consegue conter. Não, de forma alguma, a intenção é diminuir. A fé pode, sem a menor dúvida, fortalecer o caráter. Pode inspirar atos de bondade inimagináveis, consolar na dor e motivar o sacrifício. A questão fundamental não é a fé em si. O problema, o ponto de fratura, surge quando a validade da sua fé depende da invalidação da crença do outro. O problema começa quando a sua estrutura de crenças precisa que aquele que pensa diferente esteja fundamentalmente errado, perdido, condenado ou vazio, para que ela mesma se mantenha de pé. É aí que a preocupação que você mencionou no início se revela. Quando se olha para alguém que escolheu um caminho existencial diferente, com pena, com coitado, ele não vê a verdade, não se está oferecendo empatia, está se afirmando a própria posição a partir da suposta inferioridade da outra. E isso, para mim, não é força, é uma insegurança mascarada de compaixão. Eu entendo sua linha de raciocínio, mas eu o enquadraria de outra forma. Eu diria que essa pena, como você chama, não nasce de um sentimento de superioridade, mas da percepção de um vazio. Ao rejeitar qualquer propósito último, o ateu habita um universo que é, por definição, frio e sem sentido inerente. É uma existência sem um norte definitivo, onde o bem e o mal são, no limite, construções sociais relativas e a morte é o fim absoluto e aniquilador de tudo que somos. Essa ausência de esperança, de uma resolução final onde a justiça finalmente prevalece e o sofrimento encontra um significado, isso me parece, sim, uma forma de vazio existencial, e é a contemplação desse vazio que gera compaixão. Veja, é justamente nesse ponto que nossas visões mais divergem, porque o que você descreve como vazio eu chamo de honestidade radical. Talvez a ausência de crença seja o lugar mais honesto e, por isso, mais difícil de se habitar. É viver sem a promessa de reencontros, sem uma vida após a morte para servir de anestesia contra a dor aguda da perda. É um convite para encarar a realidade de frente, sem filtros. Pense no que isso significa na prática. Significa amar uma pessoa sabendo que um dia ela não estará mais aqui e que esse fim é real e irrevogável. Significa ajudar o próximo sem esperar nenhuma recompensa na eternidade. Significa lutar por justiça climática para uma geração que você jamais conhecerá. Viver sem bônus no final do jogo. Isso não é vazio. Pelo contrário, exige uma força tremenda. É o que alguns filósofos chamam de coragem existencial. É a capacidade de encontrar o sentido na própria jornada, não apenas em um destino prometido. É uma visão poética e eu respeito a força que ela exige. Mas a minha pergunta é: ela é sustentável para a condição humana em geral? Diante da tragédia real, da perda de um filho, de uma doença terminal, da injustiça esmagadora, essa coragem existencial é suficiente? Ou a esperança de transcendência, a crença de que há algo mais, de que a justiça prevalecerá em algum plano, não é uma ferramenta psicológica vital para a resiliência humana?
Nos estamos removendo um pilar que por milênios ajudou a humanidade a suportar o insuportável? Mas aí a gente está confundindo o que é útil com o que é verdadeiro. Um placebo pode ser útil para aliviar a dor, mas não deixa de ser um placebo. A questão é se queremos viver baseados em uma verdade, ainda que dura, ou em um consolo, ainda que possivelmente ilusório. E mais, essa ideia de que sem a promessa da eternidade a vida se torna insuportável é, a meu ver, um subproduto da própria narrativa religiosa. Ela cria a doença e depois vende a cura. Nós nos acostumamos tanto a pensar a vida como um prefácio para outra coisa que esquecemos como encontrar o valor nela mesma. A coragem existencial não nega a dor da perda, pelo contrário, ela a sente de forma mais aguda porque entende que a perda é definitiva. E é nesse luto real, sem a anestesia da promessa, que o amor que sentimos por quem partiu se revela em sua mais pura e trágica intensidade. A bravura dessa posição não anula sua fragilidade. Ela se sustenta inteiramente sobre uma aposta, a aposta de que não há absolutamente nada a mais. É uma afirmação de certeza sobre o desconhecido. Mas e se o ateu estiver errado? E se ao final de tudo, ao cruzar o limiar da morte, ele se deparar com a realidade que passou a vida inteira negando? Não teria sido uma vida inteira baseada numa premissa equivocada, perdendo a oportunidade de se conectar com algo infinitamente maior? É uma pergunta clássica, e a resposta, a meu ver, é que mesmo nesse cenário hipotético, ele terá vivido da melhor forma possível. Terá sido uma pessoa boa, ética e plena de sentido, sem precisar de garantias ou da promessa de um prêmio. Terá agido corretamente pelo simples fato de ser o correto a se fazer, não por causa de um cálculo de custo-benefício eterno. Sinceramente, não me parece um resultado ruim diante de qualquer juiz. Agora, permita-me devolver a pergunta usando exatamente a mesma lógica. E se você estiver errada? Se você viveu sua vida focada numa recompensa futura, talvez se privando de certas alegrias e experiências do presente, baseando suas decisões morais importantes num sistema que, no final, se revela inexistente, o que resta? Essa pergunta, ela me obriga a olhar para dentro. E talvez o problema central aqui não seja a posição do ateu em si. Talvez o que toda essa tensão revele seja algo mais profundo, mais universal. Talvez seja o nosso medo coletivo como seres conscientes de viver sem certezas absolutas. O medo do desconhecido, o medo da finitude. E cada sistema, seja ele religioso ou secular, é, no fundo, uma tentativa de construir um abrigo contra essa tempestade de incerteza. Sua pergunta me faz pensar se a minha preocupação inicial não era, na verdade, uma projeção do meu próprio medo de que o meu abrigo não seja tão sólido quanto eu gostaria de acreditar. E talvez seja exatamente por isso que essa discussão é sempre tão carregada emocionalmente, porque ela não é sobre lógica ou teologia abstrata. Ela toca no nosso mecanismo de defesa mais fundamental contra o pavor do nada, contra a ideia de que somos apenas um breve sussurro no silêncio do cosmos, e cada um constrói sua defesa como pode. Em resumo, eu reitero minha posição de que a fé fornece um arcabouço crucial para o sentido, uma narrativa que nos posiciona em algo maior que nós mesmos e oferece um fundamento sólido para a moral. No entanto, admito que esta nossa conversa trouxe à tona o quanto o medo da incerteza pode ser um motor por trás dessa necessidade. A questão, então, transcende o debate entre crença e descrença e toca em algo mais fundamental. Como nós, como espécie, lidamos com a ausência de garantias e com o silêncio do universo. Eu sintetizo minha defesa da coragem existencial como uma forma autêntica e profundamente significativa de viver, que não busca o sentido em uma promessa futura, mas o constrói a cada dia, na imanência da vida. E concluo com uma reflexão final, que deixo como uma pergunta. Talvez a alma perdida não seja de quem não acredita e vive honestamente com a incerteza. Talvez, apenas talvez, a alma verdadeiramente perdida seja de quem precisa que o outro esteja condenado para poder se sentir salvo. Acredito que deixamos claro que a busca por sentido, seja através da fé ou da razão finita, é uma das jornadas mais definidoras da experiência humana. O material que analisamos hoje certamente tem muitas outras camadas a serem exploradas.
E que, no fim, talvez as respostas mais honestas não estejam em dogmas fechados, de nenhum dos lados, mas na coragem de continuar fazendo as perguntas difíceis. O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.